Hoje, o importante não é o convite para ser um cristão igrejeiro, mas o importante hoje é que tenhamos aquele espírito que havia dentro daquele jovem José do Egito. Aquele espírito sabia o que queria. Eu não posso pecar diante da presença do meu Deus. Esse é o espírito que deve ter o cristão de hoje. A presença do seu Deus. Então o convite não é que você participe de uma igreja somente. Porque Deus já disse, não habite em templo feito por mãos de homens. O que é importante é que você tenha um espírito semelhante ao de José. Aquele espírito que indica que você agora tem uma dimensão. E essa dimensão agora que você tem é a presença de Deus. É isso que devemos colocar em nossa vida como os cristãos que estão nos últimos tempos. Pois, como disse outras vezes, andamos na extremidade dos tempos. Já 2000 anos, que dá 4 medidas de 500. Porque o 500 lembra os 50, que é o Pentecostes. Então vimos a igreja com o Espírito Santo, na presença de Deus ali, com os apóstolos, o Pentecostes. Depois vimos um outro tipo de igreja que surgiu através do tempo, a monolítica, que era uma igreja que representava o tempo dos impérios. Depois vemos a igreja que surgiu há 500 anos atrás, que é a igreja democrática, o surgimento das igrejas denominacionais. E agora vemos surgir diante de nós uma outra possibilidade, uma outra dimensão, a dimensão da profundidade, a dimensão de ser dirigido pelo Espírito Santo. E agora essa dimensão vai cair no indivíduo, vai cair na pessoa. E a base para isso é que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Essa é a grande base. O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Já não é mais dirigido por dogmas, doutrinas, ensinamentos. Acabou a época doutrinária, onde outros vinham e nos ensinavam, nos punham uma correnteza de doutrinas em nossa cabeça. Hoje nós temos diante de nós o quadro do quê? O quadro. Hoje nós temos o quadro das Escrituras Sagradas. Hoje ela pode estar ao alcance de qualquer pessoa. As Escrituras podem estar ao alcance de qualquer pessoa. Tem Escritura de todo preço? Até em celulares a Escritura está. Ela pode ser baixada. Hoje as pessoas sabem ler. E nós temos como intérprete o Espírito Santo, o protagonista da história cristã. Descobrimos o lugar do Espírito Santo. Essa é a colocação mais importante de nossa época, a descoberta do lugar do Espírito Santo. Aquele que revela Jesus Cristo para nós no dia de hoje. Aquele que torna Jesus Cristo real para nós no hoje. Aí está a grande novidade. O Espírito Santo, aquele que revela Jesus Cristo para hoje.
fizermos essa grande descoberta. E nós vamos ver também uma outra posição, que é desejo de Deus e que está no Velho Testamento. Que Deus, nos últimos tempos, poria sobre toda a carne o seu Espírito. Este é um desejo de Deus que está lá no Velho Testamento. Ele quer pôr sobre toda a carne o seu Espírito. E pôr sobre toda a carne vai o enfoque sobre quem? A pessoa. De tal maneira, diz as Escrituras lá no Velho Testamento, que um homem não mais ensinará o outro. Não há mais necessidade de um ensinar o outro, trazendo seu elenco de doutrinas, de dogmas, de ensinamentos. Pois agora nós seremos dirigidos pelo Espírito de Deus. Essa é a grande nota tônica dos nossos dias. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Não mais serão dirigidos por ensinamento de homens, por perspicácias de homens, por sínodos de homens, por conferências de homens. Estamos numa alta profundidade. E agora, quem sopra agora é aquele que ninguém pode segurar, pois ele vem dos quatro cantos da terra. É o sopro divino, é o Espírito Santo. Nenhuma ideologia pode comportar nos seus vasos, nos seus ensinamentos, o Espírito Santo. Pois ele sopra onde quer e quando quer. Ninguém pode tirar a soberania do Espírito Santo. Então agora ele vai soprar sobre o indivíduo. É a parábola das virgens. Devemos atentar para essa parábola neste último tempo, pois ela fala exatamente do tempo do fim, da alta noite, da alta madrugada. Ali estavam as virgens, todas com igual proposta, igual lanterna, a Escritura Sagrada e a proposta em encontro do noivo. Mas na alta madrugada, quando foi dito o noivo chegou, houve uma diferença. As que tinham óleo, as que se muniram de óleo, as lâmpadas delas continuavam a brilhar. E as que não tinham óleo, as luzes de suas lâmpadas estavam apagadas. Naquele momento que foi dito, o noivo é chegado, não havia luz na lanterna das virgens, que não tinha o óleo. Houve um grande diferencial. E aquela que tinha o óleo não podia repartir. Isto significa uma coisa importante, que o óleo é uma decisão pessoal, é uma busca pessoal, que nós temos que tomar essa advertência que Jesus Cristo colocou nesta parábola, adquirir o óleo. E esse óleo nada mais é do que carregar dentro de si a lanterna e a presença do Espírito Santo. É aquilo que José fazia nos seus dias. Por isso que José, em todas as fases da sua vida, ele conseguiu vencer. Passou pelas tribulações, mas venceu. Terminou como o quê? Aquele que dirigiu o Egito. Pois a meta dele, o que ele tinha diante dos seus olhos, era a presença de Deus.
Por isso nós devemos nos acordar, nós devemos nos lembrar, porque podemos estar iluminando nossas lâmpadas com bases filosóficas, com teorias de homens, com propostas que a gente até ignora. A luz vai brilhar, mas vai haver a diferença quando chegar naquele tempo que dizer, o noivo chegou. Somente aquelas que foram iluminadas pelo Espírito Santo puderam seguir viagem e encontrar o portal aberto da eternidade. Eis aí o grande diferencial para se encontrar o portal aberto da eternidade. É que sejamos iluminados pelo Espírito Santo. Como diz, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. É essa tônica que deve estar diante de nós, como estava diante da mente de José. Eu não posso pecar diante da presença do meu Deus. José tinha essa noção da presença de Deus diante dos seus olhos. E é isso que nós devemos recobrar, recolocar em nossa vida. Essa noção da presença de Deus em nossa vida. Isso foi o que fez o sucesso de José. O apóstolo Pedro também passou essa visão quando ele foi dar aquela esmola para aquele paralítico que pedia ali na porta. Ele esperava uma esmola, mas Pedro falou, olha aqui nossos olhos. Essa foi a base do milagre. O olhar de Pedro tinha sido mudado. Pedro, poucos dias antes, tinha negado a Jesus Cristo. E Pedro é aquele que tinha andado com Jesus Cristo durante 3 anos. E nas horas difíceis ele tinha dito, não, eu vou contigo até a morte. E foi até ousado. Pegou a espada e cortou a orelha de um soldado dos principais. Realmente, Pedro estava determinado a morrer com Cristo. Mas Jesus tinha dito para ele, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele nunca. E o fato aconteceu. Pedro ainda não tinha conhecimento de si mesmo. Embora Pedro andava com Cristo, ele não sabia da sua posição real. Depois de passar pelo Pentecostes, aí Pedro se firmou. Agora ele pôde dizer para aquele que estava carecendo de uma bênção, olhe nos nossos olhos. Por quê? Agora os olhos de Pedro estavam ocupados pela presença de Jesus Cristo, revelada pelo Pentecostes. Pois isso é que faz o Espírito Santo. Ele toma as palavras de Jesus Cristo e as torna real dentro de nós. Os olhos de Pedro agora retratavam Jesus Cristo. E quando aquele homem olhou para eles, o milagre aconteceu. Pois a missão de Jesus Cristo estava dentro dos olhos de Pedro agora. Pois Jesus veio para desfazer a obra do diabo. E a doença era uma obra do diabo. O que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo. E o homem levantou. Isso trouxe um tremendo alvoroço na cidade. O nome do homem que os principais dos sacerdotes mandaram colocar numa cruz surgiu no cenário. E surgiu fazendo evidências, milagres volta à cena. Imediatamente Pedro é colocado
na presença dos principais. E ali ele tem a oportunidade de mostrar quem realmente morava no seu coração. E ele falou com ousadia de Jesus Cristo. E disse, vocês mataram ele. E aqueles homens não puderam fazer nada com Pedro, pois a evidência da presença do nome de Jesus Cristo tinha se efetuado na cura daquele paralítico. Os homens ficaram perdidos. Só puderam dar uma bronca em Pedro e dizer, não pregue mais nesse nome. Como eles odiavam esse nome. Mas no coração de Pedro, agora, estava estável, colocado essa meta, Jesus Cristo. Pedro agora tinha estável Jesus Cristo. E quem deu essa estabilidade de Jesus Cristo no coração de Pedro? O Espírito Santo. É esse encontro pentecostal que nós devemos ter em nossos dias. O encontro com a presença do Espírito Santo. Esse é o convite que o cristão deve fazer, porque é o Espírito Santo quem vai dirigir o cristão, pois o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Não mais o cristão igrejeiro. O Espírito Santo agora vai focar o indivíduo, não mais o coletivo. A igreja até hoje tem focado o coletivo, mas o Espírito de Deus foca o indivíduo. Essa é a boa nova. Nós temos que entrar nessa experiência que Pedro entrou. Essa experiência que vai guiar nós ao conhecimento real de Jesus Cristo. Vai trazer o conhecimento de Jesus Cristo para a nossa presença no dia de hoje, na atualidade, na presente geração nossa. O Espírito Santo. Pois os filhos de Deus são dirigidos por doutrinas? Não. Por dogmas? Não. São dirigidos pelo Espírito de Deus. Essa é a boa nova.